Muito bem, vamos então aqui para o nosso livro Astronautas do Além, psicografia do Chico, mensagem de hoje de André Luiz, de Emmanuel, na verdade, e vamos aqui então dando início. Bom, nosso texto de hoje então é o de número 26, Mocidade e Velhice. E nós vamos depois aqui também com mensagem de Emmanuel, Idade. E Herculano Pires traz para nós aqui o comentário O Inquilino do Corpo. Então vamos a ela aqui para o nosso estudo. O Chico, então, traz para nós essa introdução. Nossa reunião foi precedida por longa conversação entre os amigos que vinham de pontos diversos. O tema central era a idade física. Falava-se das criaturas que se sentem imprestáveis ainda na juventude, enquanto outras sentem-se vigorosas aos 80 dezembros. Por que isso? Porque existem homens desanimados aos 20 anos, quando outros se sentem ativos aos 80. Em que tempo se deve colocar o limite entre a mocidade e a velhice? O assunto estava em plena agitação quando as nossas tarefas começaram. E o Livro dos Espíritos, logo após, deu-nos para estudo a questão 680 sobre os entendimentos em foco. Ao término de nossas atividades, o nosso caro Emmanuel nos ofereceu a página intitulada Idade. É uma página simples, mas os amigos presentes solicitaram que ela faça parte da coleção e lançamento com os seus edificantes comentários. Bom dia, André. Então essa aqui é a introdução. O tema, então, daquela noite falava ali sobre o limite entre juventude, mocidade e a velhice, né? E a forma como cada um vivencia essas experiências, né? Cada um dentro do seu tempo, cada um dentro do seu momento. Questão 680, então, foi a mensagem, foi a questão que foi oferecida para as reflexões da noite. E aqui diz assim para nós. Bom, 680, só para lembrarmos, ela é do livro 3º, da Lei do Trabalho, que é o segundo item, e aqui necessidade do trabalho. Então, 680, e diz assim para nós. Não há homens que se encontram impossibilitados de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil? Esse tema, quando nós estudamos, né, no Livro dos Espíritos, quando estudamos o Livro dos Espíritos, e nós passamos por essa questão, da Lei do Trabalho, eu me lembro que ela foi bastante palpitante para nós, porque nos levava, né, a profundas reflexões sobre não apenas o modo como nós vivemos nossas vidas, em termos de produtividade, em termos de oportunidades, de realizações, sejam elas grandes ou pequenas, mas nós analisávamos também a questão do mundo hoje, o modo como as pessoas estão vivendo, as suas existências aqui no mundo físico, de que forma que elas estão aproveitando essa oportunidade, né? Então me recordo que nós tivemos aqui reflexões bastante interessantes. Mas aqui então Kardec perguntou se não há pessoas que, de acordo com a experiência que vive, realmente não têm condições de produzir pelas condições físicas, pelas condições intelectuais, sei lá, pelas circunstâncias que estão vivendo. E nesse caso, poderia-se pensar que é uma existência inútil. E aí então os espíritos respondem, como sempre, com grande sabedoria, dizendo que Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência, porquanto esse vive a expensas do trabalho dos outros. Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. E depois aqui Kardec
traz uma referência à questão 643, que nós vamos a ela. Mas aqui nessa questão ele apresenta então para nós a seguinte situação. Alguém que se encontra completamente impossibilitado de qualquer realização, para ele, essa é a experiência, esse é o trabalho que ele precisa realizar. É um trabalho interior, é um trabalho de aprendizado, é um trabalho de desenvolvimento de valores, em que vai se desenvolver a sua resignação, a sua determinação, a sua coragem de viver aquela experiência com limitações, ao mesmo tempo em que ele se torna também instrumento de trabalho para aqueles que estão próximos. Então, na resposta dos Espíritos, o que é dito para nós aqui, né, é que Deus condena, pela resposta que é colocada aqui, né, o termo condena acaba trazendo para nós o outro entendimento, dizendo que a lei de causa e efeito vai trazer como retorno para aquele que se torna inútil voluntariamente a cobrança das oportunidades que teve e não aproveitou. Então, na verdade, não é Deus que condena ou deixa de condenar, né, dentro daquela visão do Deus mosaico do passado. Mas Deus rege nossas vidas a partir da lei de causa e efeito, em que tudo aquilo que é plantado é colhido. Portanto, aquele que não planta, não colhe. Se ele não recebe a lição para despertar a sua consciência na existência em que ele opta em se tornar inútil, certamente numa outra oportunidade ele será forçado ao trabalho para a sobrevivência, né, buscando aqueles recursos que são os mais básicos para a sua sobrevivência. E nós vemos muitas situações assim no nosso mundo. Claro que não é possível entendermos, né, qual é a causa das experiências que cada pessoa vivencia, mas quantos são aqueles que precisam implorar por migalhas, né, na mendicância, pelo fato de não ter absolutamente nada para sobreviver? Quantos são aqueles que precisam vasculhar os lixões em busca de comida? Porque esse é o trabalho que foi determinado para ele, né? Então, na verdade, ali não importa o que ele faz, mas qual é o objetivo. E esse objetivo vai ser exatamente despertar a sua consciência, fazer com que ele desenvolva novos valores, só que agora, nesse caso, tomado a dor do impulso da sobrevivência, porque ele será instigado a isso. O instinto de sobrevivência vai fazer com que ele se coloque nessas situações das mais dolorosas, das mais humilhantes, exatamente pelo fato de ter aberto mão das oportunidades que foram oferecidas anteriormente. Então, a lei de causa e efeito busca plenamente o equilíbrio das vidas. No momento em que nós quebramos esse equilíbrio, teremos oportunidade de restabelecê-lo. E nesse caso, o restabelecimento virá de uma forma dolorosa. Bom dia, embaixador. O Braço colocou aqui, deixa eu ver, Braço. O mundo das inaptidões. E nesse caso, Braço, a gente nem coloca inaptidão, a gente coloca a pessoa que não tem vontade realmente, é a ociosidade. Porque no caso daquele que é inapto, ele não tem aptidões para realizar, mas dentro da sua capacidade intelectual, ele vai fazer aquilo que é mais básico para ele sobreviver. Nem que seja ali vasculhar aquele lixão, como eu coloquei, nem seja ele viver, por exemplo, num país onde existe grande pobreza, e ele vai ter que se virar para poder sobreviver ali, para construir alguma coisa, para poder se abrigar, para poder plantar alguma coisa, colher alguma coisa para sobreviver. Ele será levado por esse impulso. Então, no caso das inaptidões, não vai fazer com que ele seja culpado pela incapacidade que ele tem de realizar. O que nós vamos colocar é aquele que abre mão das oportunidades, em que ele opta, ele escolhe viver dessa forma. Né? Por isso que os Espíritos colocam para nós aqui, que aquele que vive, né, ele quer que cada um seja útil. Deus, aqui nesse caso, de acordo com suas faculdades. Então, só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Então, eis aí a resposta. A referência que Kardec apresenta para nós é a questão 643, vamos a ela, em que nós vamos encontrar aqui, 643, do livro terceiro,
lei divina ou natural. E ele vai trazer aqui o terceiro item para nós, o bem e o mal. Então deixa eu pegar aqui 643, só um instante. 643 está aqui para nós. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Então olha só essa ideia, né? Quando nós falamos sobre aptidões, né? Bom dia, dona Miriam. Aptidões para realizar alguma coisa, mesmo que nós não tenhamos essa capacidade, fazer o bem é para nós uma grande realização. Né? Então a Fabi colocou para nós aqui. Lembrei de uma ascensorista no Fórum de São Paulo. Ela transformava o dia de todos que estavam no elevador com sua alegria e alto astral. Ela descrevia, né, lugares lindos em que estaríamos entrando assim que saíssemos do elevador. Era um super trabalho, né, e maravilhoso. Né? Pois é. E a mesma coisa também, Fabi, que me lembrei, que a Ana colocava para nós, né, quando eu comentei que eu tinha que passar por aquele período de internação, e ela disse, né, que estar no quarto, tornar a vida das pessoas, pelo menos ali mais leve, mais alegre, era trabalho, né, mesmo que você estivesse num local como aquele. Então, se tornar útil, se tornar produtivo, vai depender da capacidade de cada um, vai depender da disposição de cada um. Então, nesse caso, quando ele fala sobre escolher a inutilidade, nós encontramos muito isso no mundo hoje. E muito mais do que isso, tornar não apenas inútil, mas muitas vezes fazer com que a sua capacidade intelectual, a sua capacidade de realizações, seja direcionada para algo destrutivo. Porque esse algo destrutivo nós encontramos. Quantos são aqueles que são os criminosos? Quantos são aqueles que criam a guerra? Imaginemos a capacidade intelectual que essa pessoa tem, se ela pudesse aplicar isso para algo produtivo. Mas ela opta em criar para algo negativo. Então é aquilo que nós já falamos outras vezes, quando nós estudamos lá no livro O Céu e o Inferno, na sessão de entrevistas, na segunda parte, dos espíritos endurecidos, quando nós encontrávamos aqueles espíritos apáticos. Né? Nós tivemos até a oportunidade de estudar 2 entrevistas em espíritos que estavam no mundo espiritual, mostrando ali total indisposição para qualquer tipo de mudança, para qualquer tipo de iniciativa. Então é aquele espírito que tanto faz, não tenho vontade. Eu espero que isso tudo um dia acabe, mesmo sem se dar conta da imortalidade do espírito. E aí a gente vai lembrar daquela orientação que eu já trouxe para vocês outras vezes, em que São Luís comenta que aquele espírito que utiliza a sua força produtiva, a sua força criativa, para algo negativo, para algo destrutivo, esse espírito é mais fácil de ser trabalhado, porque você vai mudar a disposição dele, mudando a polaridade dos seus valores, porque a mesma força que ele destrói é a mesma força que ele constrói, basta que ele mude de perspectiva. Agora, aquele espírito que se encontra nessa apatia, nessa indisposição, esse espírito é difícil de você motivar. E aí será exatamente pela força das circunstâncias, através da dor como sendo um estímulo, que vai fazer com que ele saia daquela condição. Mas quantas vezes o espírito fica a existência após existência, nesse processo lento de mudança de valores. Então aquele, no caso que a gente comentava, né? Aquele espírito que se coloca na condição de obsessor, que traz ali, né, aquele desejo de vingança, aquele desejo de fazer justiça com as próprias mãos, como nós já vimos, por exemplo, no livro Libertação, em que André Luiz descreve para nós todo aquele cenário, né, em que os espíritos estavam obsediando Margarida, né, aquela jovem, né, que estava ali adoecendo, que estava ali naquele processo, né, de decadência da sua saúde e tudo mais. No momento em que André Luiz e o instrutor, Alexandre, se eu não me engano o nome dele, se não for, ali a gente lembra depois. No momento em que eles conseguiram convencer aqueles obsessores,
oferecendo para eles alternativas, formas, né, de ver o mundo, eles passaram a se tornar auxiliares. A mesma vontade que eles tinham de realizar determinada tarefa que era negativa, essa mesma vontade potencializada tornou-se algo construtivo no momento em que eles despertaram para essa nova realidade. Agora, aquele espírito apático, esse espírito, então, ele precisa ser alimentado com novas disposições. E para isso ele tem que escolher. E é muito difícil, sem dúvida nenhuma. André colocou, né, e não pode colocar a culpa na pandemia, né, isso já faz parte da pessoa. Ela nunca tem vontade de nada. É um passo para a melancolia. De fato, Andréia. Então é algo realmente que depende de vontade, né, como a Fabi colocou lá em cima. O Braço colocou, meu violão é meu eterno companheiro nessas horas, né? Pois é. Então, assim, o que a gente vai conseguir observar, né, nas postas que os espíritos nos dão, é tratar exatamente do estudo sobre a natureza humana. Né? Então vamos aqui para a questão 643, né, porque é um complemento daquela, né, que Kardec trouxe para nós anteriormente. Então ele pergunta, haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem quer que se ache cego pelo egoísmo, a quem não se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, duas respostas muito valiosas para nós, nos ajudando aqui nessas nossas reflexões iniciais. Essas duas questões, portanto, foram então selecionadas pelos espíritos aqui a partir daquele fenômeno que a gente já conversou, né, que é o espírito, que são os espíritos apontarem a lição que será mais valiosa num livro que é aberto aleatoriamente para o estudo do dia. Então, o tema da noite, mais uma vez, falava-se das criaturas que se sentem imprestáveis ainda na juventude, enquanto outras sentem-se vigorosas aos 80 dezembros. Né? Então, aqui nós vamos falar sobre a questão da idade, né? Mas é um assunto que pode ser ali, né, extrapolado, né, para condições variadas. Pessoas que vivem em condições sociais bastante restritas, condições de saúde, né, num ambiente onde ele vive ali, que tem poucas oportunidades, né, de grandes trabalhos, mas os pequenos trabalhos estão ali, né, à sua disposição. Então, falando da idade, Emmanuel, então, ouvindo aqui os comentários, né, das pessoas, assim como também a própria lição que foi apresentada, trouxe então para nós esse texto. Mais uma vez, idade. E diz assim para nós: madureza física nunca foi obstáculo para o espírito sequioso de progresso. Em todos os distritos da vida, a criatura é tão jovem quanto os ideais e esperanças que acalenta, e tão gasta quanto o ceticismo ou o desânimo a que se entregue. Muitos companheiros pretendem marcar a idade da pessoa adulta pelos sinais externos que demonstra. No entanto, isso é mera convenção. Claro que o motorista estima o carro que o coloca no centro dos interesses que lhe digam respeito, há de zelar pela conservação dos seus implementos. Ocorre o mesmo com o espírito, inquilino do corpo que se lhe transforma em instrumento de manifestação. Se deseja equilíbrio e segurança, esforçar-se-á por assegurar-lhe as mais sólidas condições de trabalho. Se a criança
é habitualmente medicada a fim de se desenvolver com eficiência, por que motivo a pessoa adulta deixará de tratar-se como se faz preciso para amadurecer fisicamente, com a robustez possível, de modo a sustentar-se útil até as derradeiras possibilidades do veículo de que dispõe? Não creias em velhice unicamente porque o tempo te haja dotado com valiosas experiências. Convence-te de que és um espírito imortal usando um corpo perecível. E se vives na disciplina do trabalho, com a ginástica do pensamento reto, conservarás sempre a juventude espiritual, a que se erige por fonte de constante renovação, melhorando o presente e construindo o futuro. Bom, Emmanuel trouxe para nós essa mensagem, que é breve, porém bastante significativa no seu conteúdo, mostrando para nós aqui que a madureza não é apenas o resultado da aquisição de experiências de vida. O desenvolvimento do intelecto, as experiências ali vindas da sabedoria que foi adquirida, né, com o passar do tempo. Bom dia, Osmar. Mas também, lembrando que a madureza física, ela é para nós também ali esse período em que o nosso corpo vai se transformando, certamente também restringindo a nossa oportunidade, né, de grandes realizações como o corpo vigoroso da juventude. Porém, ele chama a atenção para nós que é muito importante que nós trabalhemos pela manutenção do nosso corpo físico, tanto quanto seja possível. Porque assim como a criança precisa de todos os cuidados para que ela possa se desenvolver com eficiência, alcançando ali cada uma das fases da sua evolução biológica, permitindo também a sua evolução intelectual e psicológica, ela então passa pela pré-adolescência, passa pela adolescência, pela juventude, pela idade adulta, chega na madureza. Cada uma das fases da sua existência é uma oportunidade de grandes aprendizados. Por isso é muito importante que nós, com o passar do tempo, vamos cuidando do nosso corpo, exatamente como foi colocado aqui pelo exemplo que ele trouxe, o veículo físico, né? O veículo que o motorista cuida, já que o seu carro é ali o seu instrumento de trabalho. Se o carro é um instrumento de trabalho, se as ferramentas são instrumentos de trabalho e precisam ser conservadas, se o ambiente onde o indivíduo tem ali as suas instalações de trabalho precisam ser devidamente mantidas, por que o nosso corpo físico é negligenciado, já que ele é o principal instrumento de trabalho do espírito encarnado aqui no mundo material como o nosso? De um modo geral, aqui eu achei essa última passagem, esse último trecho que Emmanuel trouxe para nós, quando ele coloca: convence-te de que és um espírito imortal usando um corpo perecível. E se vives na disciplina do trabalho, com a ginástica do pensamento reto, conservarás sempre a juventude espiritual. Essa parte eu achei mais significativa da mensagem. Exatamente porque, quando se fala sobre a disciplina do trabalho com a ginástica do pensamento reto, nós vamos nos lembrar daquele estudo que nós fizemos em outras oportunidades. Só um instantinho, estou acertando aqui meu corpo. Meu corpo não, meu texto. Corpo. Ó. Então, a gente falava naquela oportunidade, quando muitas pessoas que passam a vida trabalhando, vivendo ali, né, um dia depois do outro, recebendo ali o seu salário, recebendo o seu ordenado, para que possa, né, pagar suas contas e tudo mais, no momento em que ele vai chegando no final da sua vida profissional e ele entra na aposentadoria, ele se transforma daquela pessoa saudável, daquela pessoa vigorosa, ele começa a entrar em decadência física e decadência psicológica também. Porque o trabalho para ele, na verdade, não era uma questão de disciplina, não era uma ginástica do pensamento reto e produtivo. Na verdade, o trabalho para ele era uma obrigação. Então, esse tipo de valor que todos nós recebemos,
especialmente, né, por parte dos espíritos, né, que em contato aqui conosco a partir da doutrina espírita, traz para nós uma instrução valiosa na educação do espírito, que é exatamente, né, a questão do trabalho. São várias e várias passagens que chegam para nós dizendo: devemos nos tornar sempre úteis, devemos nos tornar sempre produtivos. O pensamento reto, o pensamento produtivo, o pensamento saudável reflete não apenas sobre o corpo, mas reflete sobre a vida que nós levamos. Então nós falávamos, comentei várias vezes, né, daquela série de reportagens que mostrava sobre a aposentadoria. Então, aposentadoria na parte jurídica, aposentadoria na parte econômica e aposentadoria também na vida social das pessoas. E aí mostrava, né, vocês se recordam, né, desses comentários, que muitas mulheres entravam em processo depressivo depois de se aposentarem, e muitos homens tendiam para o alcoolismo depois de se aposentarem. E tudo isso porque a vida profissional acabou tirando deles a única ocupação que eles tinham. Mas, mais uma vez, a gente vai lembrar que essa ocupação era apenas uma obrigação. Porque, na verdade, a aposentadoria permite que o espírito tenha uma segurança previdenciária, não precisando mais daquele trabalho para poder se sustentar. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos lembrar que a ideia do trabalho produtivo vai fazer com que o indivíduo, dentro das suas condições, continue produzindo. Dentro do seu próprio lar, dentro ali do ambiente social onde ele se encontra, se colocando à disposição para tarefas, né, voluntárias, sejam tarefas voluntárias institucionais, quando ele se compromete com uma instituição de estar ali em tal dia, tal horário, realizando aquelas atividades, seja quando ele se torna produtivo, auxiliando ali a própria família, auxiliando amigos, vizinhos e tudo mais. A ideia produtiva está aflorada na sua consciência. Então ele pode mudar a situação em que ele se encontra do seu trabalho profissional, mas ele continua procurando uma ocupação de uma forma de ser útil. Quando, então, ele não tem esse pensamento reto, essa disciplina do trabalho, ele se dedica exclusivamente ao trabalho em que ele é obrigado a se dedicar para a própria sobrevivência, pela força das circunstâncias que o levam a essa situação. Quantas vezes nós encontramos, por exemplo, aquela ideia, né, do prêmio da loteria? Pessoas que não veem a hora de ganhar na loteria. Quando ganham na loteria, qual é o estilo de vida que elas adotam? Um estilo de vida de ociosidade, porque ele tem ali todos os recursos e, portanto, ele não precisa mais se sacrificar para ganhar ali o dinheiro do dia a dia. Ele vai então se divertir. Ele vai passear, ele vai fazer compras, ele vai se dedicar àquilo que para ele é prazeroso, mas o trabalho acaba ficando encostado. Exatamente pela ideia de que, para ele, o trabalho é uma obrigação. O trabalho não é um valor. Porque assim como nós temos valores, né? Os valores como a honestidade, valores como a ânsia pelo conhecimento, valores como a vontade de ser útil ao próximo, o trabalho também é um valor. Então nós temos que mudar essa concepção de que o trabalho é uma obrigação, é aquele efeito braçal que nós precisamos vivenciar no momento em que nós reencarnamos. O trabalho é um valor, e não importa qual é o resultado do trabalho, o que importa para nós é o processo. E é bastante interessante, eu até debatia sobre isso recentemente aqui com um familiar, um primo irmão praticamente, né? Alguns de vocês já conhecem. Então, primo irmão, e a gente conversava sobre isso. É muito interessante a forma como a doutrina espírita, assim como também outras religiões, que vivendo bem ali as suas bases filosóficas, como elas nos instigam ao trabalho. Então basta ver no meio espírita, você entra no centro espírita, todo mundo é voluntário. Então você tem aquele que é o palestrante,
aquele que é o administrador, aquele que é médium, aquele que trabalha na área social, aquele que trabalha ali na parte do desenvolvimento das atividades, cada um ali ocupando uma posição dentro de uma determinada organização e de uma determinada hierarquia, mas todos trabalhando. E é muito interessante a gente perceber como isso para nós é ilusório. Porque nós trabalhamos nessas atividades acreditando que nós encontramos ali o ápice da nossa capacidade produtiva. Nossa, mas eu trabalho demais no centro espírita, porque lá eu faço palestra num dia, depois eu faço um estudo no outro dia eu preciso levar material para cá e material para lá, e quando acaba o dia ele fala assim, nossa, eu trabalhei demais. E na verdade a gente não se dá conta que tudo isso que nós fazemos aqui no nosso mundo, em termos de trabalhos voluntários, em termos de oportunidades de sermos produtivos, é só o início da nossa capacidade produtiva. Porque aquilo que os espíritos mais desenvolvidos fazem em termos de trabalho, nós não chegamos mais nem perto do que eles fazem. Então tudo aquilo que nós experimentamos hoje, nós estamos nesse processo de desenvolvimento desse valor essencial que é o trabalho. Então nós estamos nos disciplinando, marcando dia, marcando horário, marcando tarefas, e todos os dias nós estamos lá. Para aqueles que não desenvolveram ainda esse valor do trabalho, vem o trabalho obrigatório, em que você precisa trabalhar para sobreviver. Quando você tem esse instinto desenvolvido, você trabalha para sobreviver e ainda por cima você trabalha pela vontade de ser produtivo. E no momento em que nós desencarnamos, nós vamos chegar do outro lado e pensar assim, olha, como eu trabalhei do outro lado. Aí os espíritos vão dizer, então esquece tudo que você fez até agora, porque é agora que você vai começar a trabalhar. Mais ou menos igual ali o Divaldo, né? O Divaldo, o Raul Teixeira, nas histórias que eles contavam sobre o início do trabalho mediúnico, em que eles ficaram durante muito tempo psicografando, páginas e mais páginas, gavetas e mais gavetas cheias dessas mensagens. No momento em que o trabalho começava, chegava então Joana, chegava então ali como é que chamava o espírito que acompanhava o Raul? Me lembrem, era o espírito Camilo. Então vinha ali o espírito Camilo, vinha ali Joana de Ângeles. Bom, agora que você psicografou bastante, agora que você conseguiu aprimorar a sua capacidade mediúnica, joga tudo fora que agora você vai começar a trabalhar. Então o que nós estamos fazendo aqui agora, na verdade, é o jardim da infância, é aquele início do ensino fundamental, em que nós estamos ali aprendendo o alfabeto desse grande valor que é o trabalho. Porque se nós queremos entender exatamente qual é ali o valor máximo desse trabalho, a gente lembra de Jesus. Quando ele dizia, meu pai trabalha sem parar, eu trabalho também. E como é que nós vamos comparar aquilo que Jesus tem a capacidade de fazer em termos de desenvolvimento de valor, trabalho, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento de outros valores que vão imantar essa nossa capacidade produtiva, comparando com aquilo que nós fazemos hoje? Nós pensamos assim, nossa, eu me dedico 2 vezes por semana indo ao centro, trabalho demais. Nós achamos que isso é o máximo que nós conseguimos produzir? Quando chegarmos no mundo espiritual e nós não tivermos obrigações para sobreviver, aí sim nós teremos oportunidade de exercer esse valor na sua forma plena, começando realmente a nos tornarmos espíritos produtivos. Não é à toa, portanto, que quando nós estudamos, né, sobre as fragilidades humanas, não são raras as vezes em que os espíritos dizem para nós, faça um trabalho voluntário. Vá ao centro espírita e pergunte se você tem ali oportunidade de ser útil de alguma forma. Isso tudo é chamado de labor-terapia. Exatamente porque a labor-terapia, labor vem de trabalho. Então, a trabalho-terapia significa para nós a oportunidade de ocuparmos nossas mentes, que muitas vezes ociosas, acabam adoecendo. Mentes que muitas vezes, tomadas por preocupações,
geram em nós desequilíbrios. E é então a orientação que os Espíritos trazem para sempre nos envolvermos no trabalho voluntário tem inicialmente esse propósito terapêutico de equilibrar nossas mentes, de nós direcionarmos nossas forças, nossas energias para algo produtivo. No momento em que esses valores, essas sementes plantadas, começarem a germinar, aí sim o valor trabalho começa a se desenvolver em nós. Aí nós não buscamos trabalho por uma necessidade terapêutica. Nós buscamos trabalho pela vontade de produzir. E esse é só o início daquilo que nós fazemos. Então não nos iludamos acreditando que aquilo que nós fazemos hoje vai ocupar, grandes espaços no nosso currículo pessoal. Porque tudo isso para nós é só o começo. Tenhamos certeza absoluta disso. E seja em que idade for, na idade da mocidade, na idade da velhice, essa semente do trabalho sempre vai nos dar a oportunidade de produzirmos de acordo com as nossas capacidades. Não trabalhamos mais por obrigação, trabalhamos pela vontade de servir, pela vontade de produzir, seja lá como for. Depois aqui para nós então, passando para o próximo tema, nós temos Herculano Pires, que fala exatamente sobre o cuidado com o nosso corpo, cuidado com a nossa saúde. O texto que ele apresenta para nós é chamado O Inquilino do Corpo, que é exatamente o espírito, né? E ele diz assim para nós, isso porque, quantos são aqueles que chegam na idade mais avançada, numa situação em que o corpo se torna muito, muito frágil pelas consequências do modo de viver, pelas escolhas que ele fez durante a sua existência. Não tomando cuidado, não velando pela sua saúde, não velando e não zelando pela sua saúde. E aí então no final da vida, aquele espírito que poderia produzir mais se torna menos capaz exatamente por causa, infelizmente, dessa negligência. E aí então o inquilino do corpo é a mensagem que chega para nós. Ele diz assim: a juventude é a fase das esperanças e dos entusiasmos. José Engenheiros acentuou em As Forças Morais que a juventude toca a rebate em toda a renovação. Mas, na verdade, falta-lhe a experiência, a vivência existencial, pois cada existência traz os seus problemas novos, para que ela possa controlar as suas forças e aplicá-las com eficiência. O espírito, esse inquilino do corpo, como Emmanuel chama, precisa de tempo para dominar a nova situação em que se encontra. Lembremos que Jesus só se entregou à missão na idade madura, e Kardec só iniciou a codificação do Espiritismo aos 50 anos de idade. Devemos nos lembrar, por outro lado, que cada espírito traz as suas dificuldades e muitas vezes precisa vencê-las na fase juvenil a fim de sentir-se desembaraçado na madureza e na velhice para o cumprimento de seus novos encargos. Não é fácil atirar à beira do caminho os pesados fardos do passado, o que não raro demanda longos sacrifícios. Engenheiros, que é o autor mencionado aqui por Herculano Pires, tem razão ao assinalar a função renovadora da juventude. Mas ele mesmo adverte que há jovens velhos e velhos jovens. Hoje, que a população mundial cresce velozmente, os jovens são maioria e fazem sentir a sua presença em todos os setores da atividade. Só lembrando aqui que existe uma previsão de que até o fim do ano a população mundial chegue a 8 bilhões de pessoas. Então aqueles 7 bilhões que a gente sempre comentou nos nossos estudos, a partir do ano que vem ele passa a 8 bilhões. É muita gente, né? Não obstante, esses jovens, são ainda os homens velhos
os homens maduros e os velhos que dirigem o mundo. E até mesmo no campo novíssimo da aeronáutica, a experiência da maturidade astronáutica, a experiência da maturidade se impôs sobre os arroubos da juventude. A razão de Emmanuel é evidente. Não podemos crer em velhice quando vemos que o tempo nos traz a riqueza da experiência. Não há limite preciso entre juventude e velhice, quando o inquilino do corpo conseguiu dominar o seu instrumento e conservá-lo viril através dos anos. Esse inquilino, o espírito, não envelhece. Pelo contrário, o tempo o aprimora e aguça, dando-lhe a juventude que se repete, cada vez mais bela e segura, em cada nova encarnação. A juventude terrena é um tempo de preparação do homem em cada existência. A juventude espiritual é a atualização dos poderes do espírito de maneira definitiva, acima da transitoriedade da matéria. Então ele vai falando para nós aqui sobre a juventude física e a juventude espiritual. E é sempre interessante lembrar que a cada encarnação para nós é sempre uma renovação de oportunidades, de continuarmos dando desenvolvimento a esses valores. Algo muito importante, algo muito interessante que me veio à mente, é quando nós falamos sobre a forma como nós vivemos nossas vidas, né? Então nós temos a nossa juventude física, com todo o vigor, com todas as oportunidades. Vem ali para nós, né, a idade adulta, em que nós começamos a desenvolver a sabedoria e começamos, teoricamente, a aplicar esse conhecimento adquirido para algo produtivo. E quando nós chegamos na velhice, a ideia é pensarmos em todo o conhecimento que foi adquirido durante a nossa vida e agora começamos a viver muito mais da sabedoria, muito mais do intelecto do que do vigor físico. E aí me veio à mente exatamente o nosso modo de viver atual. Nós estamos hoje sendo constantemente estimulados a vivermos sensações. Sensações de consumo, sensações de substâncias, sensações de prazeres que são estimulados, não apenas prazeres físicos, mas prazeres de locais, prazeres de atividades de um modo geral. E a nossa vida se torna exatamente isso, uma busca constante de prazeres. Só que esses prazeres que nós buscamos, pelo fato de nós ainda querermos grandes estímulos para poder apreciarmos esses prazeres, eles são destrutivos. E não é à toa que nós observamos que o sedentarismo, por exemplo, que no passado, daquele bem distante da história antiga, mostrava ali apenas aqueles povos que se estabeleciam em determinadas regiões e passavam a viver de um modo agora instalados, sem a vivência nômade que se tinha, em que ele ficava caminhando pelo mundo, coletando e caçando, dormindo ali em lugares improvisados, para poder sobreviver. Quando a inteligência dele começou a se desenvolver, manda Dudu, por favor. Quando a inteligência dele começou a se desenvolver, ele optou pela vida sedentária, que é aquela vida em que ele começava então a desenvolver instrumentos, ferramentas, construções, começou a trazer para nós também ali a ideia do cultivo, a ideia do pastoreio. Só que com o passar do tempo, geração após geração, nós começamos então a ver agora que a ideia do sedentarismo se tornou para nós algo prejudicial. É a ideia do conforto da tecnologia, das comidas que são rápidas, do controle remoto, e o nosso corpo começou a sentir isso. O nosso corpo começou a reclamar. E como se não bastasse isso, nós começamos também a utilizar substâncias. Então, comidas que são para nós tóxicas, substâncias que trazem para nós ali sensações, mas que destroem o nosso corpo, sistema nervoso, respiratório, digestivo, tudo de modo geral. E aí então a velhice para nós sempre chega cobrando o seu preço,
trazendo para nós grandes limitações. Então, quando eu comento com vocês que é importante que a doutrina espírita traga para nós esse ensinamento, falando, né, assim como nós trazemos médicos, trazemos psicólogos, falando, né, sobre a saúde do espírito, é muito importante que nós tragamos também, né, profissionais da área de saúde física, fisioterapeutas, educadores físicos, para falar sobre os cuidados que o espírito precisa ter com o seu veículo, que é o corpo físico, para quando nós chegarmos na velhice, o espírito ainda ter condições de se manifestar. Então, o nosso modo de viver, de uns anos para cá, se tornou um modo de viver bastante negativo, pelo fato de nós não conseguirmos, né, fazer com que o nosso corpo receba os benefícios tão necessários para que ele possa se manter, para que ele possa ali receber a devida manutenção. Então é muito importante que nós pensemos nisso. O que a sociedade está nos oferecendo, o que o nosso modo de viver está nos oferecendo e de que modo que nós estamos lidando com isso. Porque a gente lembra sempre, né, que Roberto Carlos já dizia, né, é preciso saber viver. E ele fala para nós sobre as dores da vida, sobre as dificuldades da vida, mas é preciso que nós saibamos viver também, cuidando, né, da nossa estrutura, do nosso instrumento. Então, é ali uma série de valores que nós temos que desenvolver para poder fazer com que a nossa vida seja produtiva de um modo geral, com todas as suas oportunidades. Até nisso, então, precisamos pensar. Das mensagens que chegam para nós aqui, dos nossos amigos, né, inicialmente, agradecemos desde já ao nosso irmão aqui, Sebastião, que nos trouxe aqui a sua mensagem, que trouxe para nós aqui o seu depoimento. Vamos a ele. Então, agradecendo desde já. Diz assim para nós: acordar todos os dias e ter a sensação que o tempo não passou, mas o corpo, falando mais alto a mim, cresce e assegura que a sua essência é sair do novo ao velho, onde o novo será a sua melhor posição do teu aprendizado e colher os melhores frutos da sua sabedoria, sem pensar no erro, no acerto, pois ainda serei uma criança ainda pequena e movida do melhor livre-arbítrio, onde nada que faria seria errado, e sim a colheita do melhor futuro, da melhor façanha que eu irei ter no futuro. E assim o corpo cresce, e eu mais ativo, com os pensamentos mais treinados, com a vida que vai me levando ao futuro, e assim a adolescência, eu começo a seguir os caminhos melhores levados, e nos estudos e amizades vão me refazendo e trazendo ao meu corpo e à minha mente a certeza de que esse espaço de tempo, onde estou, eu sou levado ao bem e ao mal, e na educação daqueles que me criaram, eu vou forjando uma imagem de quem nada sabia o que iria vir nesse momento adolescente. Mas veio e eu fiz acertos e erros. E assim a minha vida segue, e eu já maduro, onde acabei descobrindo a paixão por alguém que eu não conhecia e passei a conhecer de forma tão estranha, onde o meu coração sentia algo tão diferente daquele momento de garoto, que só queria fazer das minhas pequenas paixões, se assim poderiam ser chamadas. O amor falou mais alto, e eu já adulto e da forma em que eu fui crescendo, e de adulto e mais velho acabei trazendo à minha vida a melhor fase da minha vida. A família onde tudo que eu nunca pensava ter de melhor, presente, chegou até mim. Uma esposa atenciosa e amorosa, trazendo dentro de mim o melhor valor de saber que aquela criança lá de trás se fez no bem o melhor ser humano que eu nem pensava ser. E de pai com esposa e meus filhos, eu assim fui vivendo e trazendo através dos netinhos que vieram a idade mais madura e serena que eu me tornei, e com o tempo que agradeço, foi até demais para mim. A idade não importou. O que foi mais rico nessa estrada foi saber. Então Sebastião traz para nós aqui, né, então a sabedoria
vindo para nós aqui. Muito obrigado pelo seu depoimento, mostrando ali, né, aquela longa trajetória do espírito, né, aquela longa viagem que vai ali vivendo cada uma das fases. E é bem interessante a gente perceber que essas fases, então, elas vão trazendo experiências, né, da juventude, o conhecimento, né, o desejo de ganhar o mundo, de conquistar o mundo. Vem a idade adulta, a gente começa, então, a mudar os nossos sentimentos, começa a mudar o nosso modo de ver o mundo. Vem ali, então, novos sentimentos, novas paixões, novos amores. E aí, então, a família chega, chegam os filhos, chegam os netos. E no final da vida, né, o prazer de poder olhar para trás e perceber que o caminho foi bem percorrido. Então, assim, olhar para trás e perceber que nós não perdemos o nosso tempo é aquilo que a irmã Sidufo traz para nós como grande ensinamento, porque é aí que nós vamos encontrar, infelizmente, muitas dores que acabam depois nos tocando, né, o arrependimento, de saber que poderia ter sido diferente, saber que poderia ter vivido de um modo diferente, mas o tempo não volta. Né? Então, obrigado pelo depoimento, querido irmão, né? E parabéns pela trajetória, então, de ter conquistado essa sabedoria toda. Né? Angelina trouxe para nós aqui, nosso querido irmão Custódio. Tem mais no final, Dudu? Aqui você repetiu 2 vezes esse trecho. Você colou 2 vezes aqui esse último parágrafo. Cola para nós aqui, então, por gentileza, final. Que você colocou, né? O que foi mais rico nessa vida foi saber. A partir dali, então, só para a gente terminar. Manda para nós aqui, por gentileza. Enquanto isso, né, o nosso querido Custódio trouxe. Ah, está aqui, né? Pois é, foi esse trecho que eu li. Está certinho aqui, Dudu. Você colocou 3 parágrafos e os 2 últimos foram repetidos. E terminou exatamente com o saber. Certo? Então acho que era isso, né? Então é isso mesmo. Então está certinho. Terminou ali o nosso querido irmão. Então, enquanto isso, né, o nosso querido Custódio trouxe também. Irmãos e amigos, luz e paz. Estades na terra é um desafio para todos vós. Como espíritos que estades a vestir corpos temporários para a evolução de todos. Mas alguns de vós não entendeis que não é essa vestimenta que será responsável pela evolução. O essencial, que é invisível a vossos olhos materiais, o espírito, se não for cuidado, ao chegares ao nosso mundo, grande será as vossas decepções. Então a mensagem que vos digo será: cuidemos mais de vossos espíritos, para aqui seres recebidos com louvores. Né? Então está aqui, né, o corpo, então, para nós, instrumento de trabalho. Mas o que vai contar exatamente para nós é o que nós fizemos com esse nosso instrumento. Cabe, claro, sempre cabe. Manda aí, Fabi. Que cabe para todos. Tá certo, Dudu. Tranquilo, aqui chegou certinho. A Andrea colocou, né? Altivo Panfiro de lá nos disse que fez pouco, que se soubesse deveria ter feito mais, né? Ficamos nos perguntando, mas quanto se já fez tanto, né? Foi para nos alertar que por mais que façamos, ainda fazemos pouco, né? Pois é. Então aqui sempre, né? Como eu falei para vocês, aqui é só o ensino fundamental. Aqui onde nós vivemos é só o nosso jardim da infância. Porque tudo que nós fazemos aqui é o começo para aquilo que será feito do outro lado. E olha que lá, ali sim nós vamos encontrar os grandes trabalhadores do mundo. Né? O próprio Chico dizia para nós, né, eu não fiz nada. Né? Só aquele capinzinho que não tem utilidade nenhuma, aquela coisa toda que ele diz. Né? Então sempre assim. A nossa querida Ana trazendo para nós aqui a sua sempre valiosa instrução também para nós. Diz assim: queridos amigos, muita paz. Sintam-se abraçados nessa manhã cheia de sol e luz.
Queridos, ainda temos muita dificuldade em compreender a bênção do trabalho, porque o associamos ao esforço empreendido para ganhar o sustento, ou ainda ao esforço hercúleo para satisfazer ambições descabidas. O trabalho é necessário ao provimento de nossas necessidades, seja ele qual for, é instrumento da providência para nos fazer caminhar por caminhos cheios de recursos enriquecedores para o nosso espírito imortal. Para alguns, o trabalho que se impõe como necessidade traz a oportunidade de vencer a preguiça e a ociosidade. Para outros, a oportunidade de trabalhar habilidades ainda em desenvolvimento dentro de si. Outras vezes, o trabalho é o meio que trará oportunidades de redescobrir talentos que havíamos esquecido ou ressignificar aqueles malbaratados, utilizados de modo inconsciente para o mal. Há ainda a oportunidade de reparar enganos que levam à destruição de sonhos, de vidas e conquistas. Mas também temos dificuldades em compreender bem o que é trabalho. Os espíritos benfeitores já nos ensinaram. Trabalho é toda ocupação útil. Portanto, o trabalho não é necessariamente uma atividade remunerada. Aliás, muitos há que laboram de sol a sol e nada de útil produzem, nem para si, nem para o outro. E muitas vezes é bem o contrário. Claro que precisamos ser autônomos, tanto quanto possível, colaborando para não sermos pesados para ninguém, nem para o mundo. Porém, quanto há que muitos ricos, muito ricos, não se tornam pesados para a sociedade? Quantos há que, trabalhando muito e obtendo altos ganhos, não impõem pesados encargos para suas famílias e até para a comunidade? Trabalho, amigos, é uma forma de enriquecer o nosso espírito imortal com conquistas que levaremos conosco para sempre, experiências e aprendizados. Que bom se pudermos ainda, além desses tesouros, juntar em nosso coração novas amizades conquistadas nesse processo. Então, amigos, esse estudo é um trabalho proveitoso, quando, claro, sabemos construir dentro de nós conquistas que a riqueza das reflexões propiciam. Uma dona de casa que auxilia o marido na manutenção da casa, cuidando com amor de suas tarefas, trabalha tanto ou até mais que a pessoa inconsciente que trabalha loucamente apenas para ter elevada remuneração, apenas benefício de si mesmo e da satisfação de seus desejos passageiros, e por vezes de graves consequências para si. Contudo, amigos, feliz é aquele que trabalha sempre, trabalha o tempo inteiro, em favor de realizar o bem em todas as oportunidades e de acordo com as nossas possibilidades. A palavra fraterna, o olhar amigo, o ouvido à disposição, a reflexão elevada, a prece. Será que há quem não pode se esquecer um pouquinho de si mesmo para trabalhar de alguma dessas formas em favor de si mesmo e do próximo? E, finalmente, se estamos seguramente no caminho da felicidade, quando trabalhamos, produzimos o bem, sempre em toda oportunidade que se apresenta, sem blasfemar contra os desígnios de Deus, mas os aproveitando para operar utilmente em favor de si e do próximo. Amigos, fiquem com o meu carinho que lhes chega em um abraço fraterno e agradeço de todo o coração o carinho de vocês. Nossa querida Ana. E deixo agora um recadinho de alguém que tem trabalhado com muita alegria e que aqui está feliz em lhes dizer um olá. E é ele que chega, né? Querido rei, grande beijo para você, meu querido. Amigos, olá. Mais que olá. Vai. Desejo abraçar vocês com toda alegria. Poder rever amigos e irmãos é o que há de mais especial que posso conquistar com o trabalho que realizo. Ok, sei que há outros ganhos, mas nesse momento em que a alegria toma conta de mim, quando revejo meu irmão de alma e meus amigos de fé,
Para mim não há maior pagamento que o trabalho pode me dar. Ana diz que isso é o amor desenvolvendo em mim e que esse é o grande objetivo da vida e de todos esses recursos. Então posso dizer que amar é alegria, amigos, e que o trabalho nos ensina a amar. Mas o trabalho com alegria, com fé, esse trabalho produz o bem, e esse bem, gente, é bom demais. Então a gente sabe que estamos trabalhando com utilidade quando o nosso coração cresce e bate feliz ao fim de uma missão cumprida. Para minha nova amiguinha aqui, Eba, mais uma amiga, às vezes o trabalho é resultado de um compromisso que combinamos antes de vir para cá. Não entendo bem, mas essa alegria virá na hora certa. Acho que quando a gente para e diz, ufa, missão cumprida. Então, bora lá, amigos. Vamos cumprir nossas missões sem medo, sem desânimo e muita fé. Pois é, André, já estou ficando craque em fazer reflexões sérias também. Abraços, amigo. Abraços bem fortes. Sinta aí, tá a minha presença e a minha companhia. Porque lá estava eu entre as paredes e a cama, abraçando nossa mãe, nossa irmã, nosso primo. Mande a todos aquele abração e meu beijo, amigo. E a cada um aqui, deixo minha amizade. Bom estar com vocês. Fique com Deus. Eita, faltam-me palavras. Até mais, amigos. Reinaldo, então nosso amigo Rei, presente conosco. Esse querido irmão de alma também aqui, que tanta saudade traz para todos nós, né? E a gente vê, né, como o Reinaldo vai realmente ali desenvolvendo novas habilidades, né? Podia, né, naquela época das palestras, né? Olha só quanta coisa bacana tinha para oferecer. Pois é, pois é. Legal, né, Dudu? Então aqui vamos trocando, né? Então chegando ali nosso querido Rei, um grande beijo para você, meu querido irmão. Um beijo para a Ana também, que nos dá essa oportunidade. Nosso irmão Sebastião, que nos veio aqui nos visitar. Nosso querido Custódio, que nosso guardião também aqui conosco, né, sempre presente. E aqui trazemos, né, com essa chuva de bênçãos, né, que tanto nos emociona, que tanto nos fortalece nesse nosso caminho, né, de estudos e trabalho que a gente sempre desenvolve. Mais do que nunca, a gente segue determinado, sabendo que apesar de a gente estar ainda, né, nesse início, né, do nosso processo de desenvolvimento desses melhores valores, né, nós estamos no caminho certo. Temos ainda muito para fazer. Toda essa ilusão que a gente traz, né, de grandes realizações, na verdade é só o comecinho, né, só o início do trabalho. Tchau, Angelina, vai com Deus, a gente está finalizando aqui também já. Certamente ali nossos amigos têm muita coisa para fazer ali nas suas rotinas, né? Então é isso, meus amigos. Finalizamos por aqui então com esses presentes deliciosos que nós recebemos.